Olá, pessoal, estamos aqui em mais uma quinta-feira para trazer mais um tema voltado para os servidores públicos, né, para falar ali da aposentadoria do servidor. E para isso, hoje a gente vai precisar entender algumas questões um pouquinho mais delicadas e até mesmo algumas questões do trâmite interno da concessão da aposentadoria do servidor. Isso é importante para entender justamente quais são os prazos, a partir de quando, quanto tempo o servidor vai ter para revisar a sua aposentadoria. Antes de mais nada, é também importante entender que aqui eu estou me referindo ao servidor estatutário vinculado a um regime próprio de previdência, o seu instituto de previdência, seja o servidor federal, de município ou de estado. Porque a gente também tem muito servidor ali dos municípios, principalmente, que não tem ali um regime próprio no seu município. E daí o que acontece? Esses servidores ficam vinculados ao INSS no que se refere à aposentadoria. Então, os prazos e as questões que eu vou falar aqui da aposentadoria dos servidores não se aplica àqueles servidores que têm a sua aposentadoria concedida pelo INSS, pelo regime geral, né, para aquele que não se aposenta justamente na condição de servidor vinculado ao regime próprio de previdência. Então, feita aqui essa distinção, né, esse primeiro ponto, que é de substancial importância, é necessário entender que no serviço público há algumas regras e alguns princípios, por assim dizer, que não se aplicam na iniciativa privada, tá? E os trâmites internos também. Então, um dos princípios, assim, um dever-poder que a administração pública tem é um dever chamado de autotutela, ou seja, a administração pública pode revisar os seus atos dentro do prazo de 5 anos. Tá? E o que acontece? Como o prazo para a administração pública revisar os seus atos é de 5 anos, na legislação consta que, para o servidor público estatutário, revisar sua aposentadoria vinculada ali ao regime próprio de previdência, esse prazo também será de 5 anos. Quando a gente, fazendo um paralelo, quando a gente fala do servidor que se aposenta pelo INSS, o prazo ali, decadencial prazo, para que possa ser feito esse pedido de revisão, dobra, tá? No INSS, esse prazo é de até 10 anos. Então, é um prazo bem maior. Só que isso não se aplica ao regime próprio de previdência. Por quê? É um outro regime de previdência, é um regime de previdência obrigatório, mas que se rege por outra legislação, por outras normas e outros princípios. Então, por conta disso que tem essa distinção, e é por conta disso também que é fundamental ficar muito atento e entender ali esses trâmites internos, esses procedimentos, para poder se organizar. Então, quando o servidor está prestes ali a se aposentar, um dos primeiros passos é procurar o seu RH, para se informar a respeito das declarações que precisam ser apresentadas. Mas são declarações simples, como, por exemplo, declaração se tem ou não tem livro emprestado da biblioteca, se tem ou não tem material ali, que é parte do acervo público, que está em posse desse servidor para então fazer essa devolução. Então, de tempos em tempos, pode haver uma alteração e cada RH tem uma listagem ali com os documentos que são necessários. Então, pode mudar a depender do ente. Então, o primeiro passo é sempre já começar fazendo essa verificação de quais são os documentos necessários. Depois disso, né, tendo organizado essa documentação, tendo acesso a essas declarações de que não tem livros, que não tem equipamentos públicos, o que acontece? O segundo passo é justamente fazer o encaminhamento do pedido de aposentadoria para o RH. E como que esse encaminhamento funciona? O primeiro passo é o RH providenciar ali uma contagem de tempo. Só que aí também pode ter uma variação. Tem alguns RHs que já encaminham diretamente para o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência faz a contagem, faz ali todo o processo de aposentadoria. Por outro lado,
no estado de São Paulo, por exemplo, tanto no estado quanto em alguns municípios, a gente vê que o trâmite é um pouco diferente. Por quê? O próprio RH faz uma contagem de tempo inicial para só depois disso ser encaminhado ali ao Instituto de Previdência, né? Como eu falei aqui de São Paulo, vamos pensar no SPPREV. Então, primeiro, iria para o RH faria essa contagem, depois encaminharia para o SPPREV. Só que, como eu mencionei, nem todo município ou estado funciona dessa maneira. Então, é importante ficar atento. Mas quem costuma fazer essa intermediação para poder realmente dar continuidade ao processo administrativo do pedido de concessão de aposentadoria é o seu próprio RH. Então, ali tem-se, dá-se início à análise da aposentadoria para que então essa aposentadoria seja implantada para o servidor público. E a partir disso, o que acontece? Em alguns municípios, em alguns entes, tá? Quando eu falo ente, pode ser município, estado ou união. Há na legislação local, há na legislação do ente, um prazo estimado para que o Instituto de Previdência conclua ali a análise do pedido de aposentadoria. E quando há essa previsão, o que muitas vezes pode acontecer? O servidor pode, depois de determinado período, né, que está previsto na legislação do seu ente, permanecer em casa aguardando ali a resposta, a conclusão do seu pedido de aposentadoria. Mas é muito importante ficar atento, porque isso não vale para todos os entes, tá? Precisa ser verificado na legislação do seu próprio ente. Normalmente, essas questões constam já no Estatuto do Servidor, tá? Então, mas normalmente também não fica junto ali com os benefícios. Tem que caçar um pouquinho para encontrar essas disposições. Mas tem alguns entes que trazem a previsão ali, o prazo para conclusão da análise do pedido de aposentadoria em até 60 dias, outros falam em 90. Então, isso é bastante relevante, porque se for o seu caso, se o seu ente tiver essa previsão, você pode, eventualmente, né, fazer ali ter esse afastamento já antes mesmo da conclusão do seu processo administrativo, se houver previsão legal, tá? E esse prazo para essa conclusão do processo administrativo não conta aquele período em que o encaminhamento ficou parado no RH, em que o RH estava aguardando documentação, ou estava juntando documentação, ou ainda fazendo aquela contagem inicial de tempo. Esse período do RH não conta. Qual o período que vai contar? O período a partir da data em que o processo administrativo do pedido de aposentadoria chegou no Instituto de Previdência. É a partir dessa data que vai contar ali esse prazo de 60 ou 90 dias a contar com o que está na legislação do ente. Então, ok, foi concedida aposentadoria, alegria, só que naquele momento de euforia, o servidor muitas vezes acaba deixando passar algum ponto despercebido. Então, é importante saber que há possibilidade de fazer revisão da aposentadoria, mesmo ali para o servidor. Como eu mencionei lá no início, o prazo é de 5 anos. Só que quando a gente fala do servidor, a gente tem várias exceções, a gente tem vários detalhes, várias nuances que precisam ser consideradas. Então, um dos pontos de discussão é a partir de qual momento começa a contar o prazo para essa revisão da aposentadoria do servidor público. Tinha-se um entendimento mais ultrapassado no sentido de que o prazo ali revisional começava a partir do momento em que o servidor tomava ciência da concessão da sua aposentadoria, tá? Ou seja, o Instituto de Previdência finalizou todo aquele trâmite de análise, entendeu? Você pode se aposentar, servidor, ok. A partir dali, começaria esse prazo para que o servidor também revisasse. Só que o que acontece? Na aposentadoria do servidor público, né, que se aposenta por um instituto de previdência, um regime próprio, depois da concessão da aposentadoria, esse processo administrativo ainda precisa ser remetido
para o Tribunal de Contas. Por quê? No Tribunal de Contas vai ser feita uma nova análise sobre esse processo administrativo para ter certeza se ele foi concedido de maneira adequada ou se tem algum erro, tá? Então, a aposentadoria, digamos assim, só se torna estável, só se torna efetiva depois que tem essa homologação pelo Tribunal de Contas. Só que como essa segunda fase ocorre no Tribunal de Contas, que é um pouquinho mais distante do servidor, tem-se muito essa discussão, tá, mas a partir de qual ponto, aqui, a partir de qual momento que vai contar? Da concessão da aposentadoria para o servidor, ali pelo Instituto de Previdência, da data que chegou no Tribunal de Contas, ou então quando termina o trâmite de homologação no Tribunal de Contas. Essa discussão é tão dramática, por assim dizer, que gerou divergência até mesmo entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? No entendimento do Supremo Tribunal, do Supremo não, vou começar com o Superior Tribunal de Justiça. No entendimento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, quando o processo administrativo ali da aposentadoria chegava no Tribunal de Contas, a data da chegada já é considerado o termo inicial para contar esse período dos 5 anos. Porque o STJ defende que o ato que o Tribunal de Contas pode fazer é meramente declaratório. Então, que o Tribunal de Contas não vai mudar nada no final das contas. Só que isso não é de todo verdade. Por quê? O Tribunal de Contas, verificando que há alguma irregularidade na concessão da aposentadoria, o Tribunal de Contas vai fazer esse apontamento e vai devolver o processo administrativo. Vocês lembram que no início aqui da live eu falei sobre o poder dever de autotutela da administração pública? Pois então, a administração pública vai poder revisar ali o seu ato de concessão da aposentadoria, né? Inclusive, eventualmente, cortando uma aposentadoria que foi concedida de maneira equivocada. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal já teve um entendimento um pouco mais brando no sentido de que esse ato, né, de homologação, aposentadoria do servidor, é um ato complexo. Então, não conta ali o prazo simplesmente da data que o benefício foi concedido. Se tem que passar por essa fase no Tribunal de Contas, o mais correto é que esse prazo revisional para o servidor comece a contar quando finaliza ali o trâmite também no Tribunal de Contas. Por quê? É quando a situação dele, a aposentadoria dele, acaba tendo um caráter um pouco mais estável, um caráter um pouco mais sólido. Então, é como se, a partir da homologação ali final do Tribunal de Contas, o servidor falasse, não, opa, agora não é mais para eu ter nenhuma surpresa, não é mais, a minha aposentadoria está confirmada, já foi revisada, então, a partir dali, seria um momento mais adequado para começar a fluir esse prazo para fazer essa revisão. Destaco para vocês que nos tribunais de todo o país ainda não tem entendimento tão sólido a respeito. Então, o ideal é você não deixar para a última hora, porque se você deixar para a última hora, você tem chances ali de acabar tendo que ficar debatendo essa questão de quando começa a contar, quando não começa. O mais seguro é sempre considerar o termo inicial na data que você começou a receber a aposentadoria. Assim, não tem erro, não tem discussão. Porém, se você já passou de 5 anos que a sua aposentadoria foi concedida, mas a análise pelo Tribunal de Contas demorou, dá sim para alegar ali, fazer contar esse prazo ali, esse tempo no Tribunal de Contas para aumentar esse prazo para eventualmente fazer uma revisão da aposentadoria do servidor público. É um tema bem delicado, como vocês podem ver. A aposentadoria do servidor público acaba tendo bem mais nuances, né? Bem mais etapas, é um ato complexo. No direito administrativo é chamado de um ato complexo, inclusive, porque sai ali doente, vai para o regime próprio, depois muda o órgão, né? Vai para o Tribunal de Contas para essa homologação.
todo um trâmite que a gente não tem no INSS, e mesmo no INSS não tendo esse trâmite, né, que muda de um órgão para outro, no INSS o prazo para revisão acaba sendo de 10 anos. Então, assim, a gente vê aqui até um certo contrassenso, né? No que é mais simples, o prazo é maior, mas o servidor, até nessa questão da possibilidade de eventualmente revisar a sua aposentadoria, acaba tendo um certo prejuízo. Por isso é fundamental sempre ficar muito atento e procurar se informar com advogados especialistas em regime próprio, não apenas em direito previdenciário, porque as questões de aposentadoria do servidor são bem mais técnicas e bem mais detalhadas e mudam completamente de um ente para o outro. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, também se inscreve no canal para que você sempre saiba quando a gente tem aqui algum novo conteúdo e também compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, porque todas as nossas lives ficam salvas aqui no canal. Sou Regiane Riguelin, advogada especialista, e na semana que vem estou aqui novamente para trazer mais conteúdo de qualidade, para trazer essas orientações acerca das possibilidades do servidor. E, antes de finalizar, gostaria aqui de cumprimentar quem estava ao vivo, né? Mandar um abraço para a Rayane, para a Luana, para a Bruna, para a Milena, para a Camila. Aqui, o Lenivaldo até trouxe uma dúvida, né? Falando que quem recebe auxílio acidente pago por RPPS deixa de receber se aposentar pelo RGPS, mesmo mantendo o vínculo do RPPS. Essa é uma questão aqui bem delicada, tá, pessoal? Porque o auxílio acidente no serviço público é uma exceção. São pouquíssimos os entes que têm essa previsão, tá, de ter ali o auxílio acidente. Então, o que acontece quando, por exemplo, se o auxílio acidente é pago no INSS e o servidor vai se aposentar no regime próprio? Se ele pedir uma CTC, o servidor perde essa aposentadoria do INSS. Agora, no caso do servidor que recebe ali o seu auxílio acidente, no serviço público, não tem como ele levar os períodos do serviço público para o INSS sem pedir exoneração. Então, não deveria ter qualquer corte nesse benefício pela questão de receber uma aposentadoria pelo INSS. Se houver algum impedimento, alguma questão nesse sentido, é necessário procurar ali o amparo da justiça para buscar reverter essa situação. Vou até aproveitar essa pergunta aqui do Lenivaldo para talvez trazer uma live específica falando ali das diferenças, né, do auxílio acidente pago no RPPS, do pago no INSS e como isso afeta a aposentadoria. Então, obrigada pela pergunta, tá, Lenivaldo? E lembrando, o auxílio acidente aqui que o Lenivaldo trouxe para a gente é diferente do auxílio por incapacidade temporária, que também era chamado de auxílio doença ou licença para tratamento de saúde. O auxílio acidente é quando tem uma redução da capacidade de trabalho, mas a pessoa continua a trabalhar. Então, não se confunde com incapacidade para o trabalho. Por isso que aqui ele falou, assim, que pretendia continuar no serviço público, recebendo o seu auxílio acidente do serviço público, porque o ente dele tem essa previsão, e ainda tem essa possibilidade dessa segunda aposentadoria dele pelo INSS, né? Um caso bem específico aqui, o do Lenivaldo, por isso que eu sempre falo. Cada caso precisa ser estudado de forma específica para ter as orientações específicas. Aqui também a Nair, né? Boa tarde, Nair. Falou que vai ver depois porque está no trabalho. Muito obrigada, Nair. Inclusive, vou pensar aqui, talvez para mudar fazer um teste para colocar a live de quinta-feira para as 12 horas, para o meio-dia, para que vocês eventualmente possam almoçar aqui nesse bate-papo comigo. Mas a gente vai verificar essa possibilidade, tá? Mas, de todo modo, como eu mencionei, é sempre possível fazer o acompanhamento da live posteriormente, porque fica salvo aqui no canal. Então, né, de nada, tá, Lenivaldo?
Vou finalizando por aqui, agradeço novamente a todos que acompanharam ao vivo e também quem está assistindo posteriormente. Vejo vocês na próxima live. Até mais!